começar o vídeo. Só para contexto, a gente tava. Eu acho que papo de 8 minutos de vídeo, o OBS não tava gravando. Então vamos começar de novo. Sejam bem-vindos ao quinto episódio, ao review do quinto episódio da segunda temporada de The Last of Us. Estou aqui com o Breno. Seja bem-vindo mais uma vez. Salve, pessoal. Agora eu finjo que eu não fiz essa introdução com o João uma vez, né? Mas é isso. Velho, Primeira que burrice, presepada. velho. Puta merda, cara. Então vamos lá, vamos fingir que a gente não falou nada, vamos fingir que a gente tá sendo totalmente espontâneo aqui do que a gente vai falar agora. Igual estão fingindo que o Joel não morreu, né? Exatamente, olha. Tem um clima Excelente gancho. Inclusive, a gente tá no clima da Ellie e da Dina na série, né, cara? Risada, é engraçado. Então vamos lá. Ah, cara, você quer começar a falar, Breno? Pode começar aí. Vamos falar dessa primeira cena aí. Bom, eu gostei do episódio. No geral, assim, eu achei o melhor episódio da série. Sim. Eu acho que eles acertam o tom em algumas cenas, sim, outras não. Aí fica um pouco destoante, né? Uma cena da outra, mas eu acho que isso é um problema mais da série, não do episódio, né? A série como um todo. Sim. Pode ir, perdão. E nessa cena aqui, eles vão falar sobre os esporos, né? Que adicionaram os esporos. Que pra quem nunca jogou o jogo e tal, no jogo os esporos sempre estiveram por lá. Todo lugar que tinha o Cordyceps num lugar fechado, com um instalador ou um baiacu, os esporos estavam lá. Aí na série optaram por não fazer e trazer só agora, né? Sim. E aí tem essa cena, né? Pra mim, né, só retomando um ponto que a gente falou anteriormente, fez sentido, não ficou jogado. Assim, na primeira temporada foi uma escolha assim, você comentou, pra não ter as máscaras, porque tinha muita cena em ambiente fechado. Então, mostrar o rostinho bonito do Pedro Pascal, da Bella Ramsey, de outros personagens em si, mas também o fato de que tem uma cena que eles estão no subsolo do metrô, salvo engano, e aí ele encontra lá o infectado preso, tudo, e enfim, aquela cena no jogo, possivelmente o Joe usaria máscara. E aqui a gente... Sim. E aqui ele é justificado, né? Eu acho que isso que deixa claro, porque não é simplesmente o subsolo que tem o Cordyceps e tem esporos. É um subsolo bem abaixo, assim, bem fechado, sem luminosidade, uma circulação de ar. Inclusive ela comenta isso. A circulação de ar não influenciou em nada, porque senão a gente já teria respirado aqui em cima. Então dá pra ver que é literalmente como se fosse um ambiente hermético pro Cordyceps se desenvolver daquela maneira, que até então a gente não tinha visto na série. Então não me gera estranheza, porque tem o B1 tá de boa, porque ela manda lá os soldados fazer a varredura, tá ok. No B2 é que aí dá o problema. Então, ou seja, questão de nível 0, subsolo 1, beleza, subsolo 2 deu problema. Então tem até um cuidado, eu acho, deles em concatenar esses elementos. Sim, e ela também comenta que esse lugar que os esporos estão é um lugar dos primeiros pacientes, né? Inclusive o paciente 0 tá aí. Então Aquele cara é o paciente 0, será? O rei dos ratos provavelmente é o paciente 0. No jogo dá a entender, porque você vai vendo várias notas, né? Entendi. Dos primeiros pacientes chegaram nesse hospital aí e eles ficavam lá embaixo. Entendi. Então faz mais sentido ainda, porque é onde o Cordyceps mais teve tempo para se desenvolver. E a gente sabe. Faz muito sentido, porque quanto mais tempo a pessoa passa com o Cordyceps do corpo, ela vai se transformando. Sim. Então o esporo é um estágio novo, né? Porque isso dá a entender que é um flashback, né? Sim. Elas não estão falando isso aí agora. Então isso aconteceu há algum tempo já. Sim. E a atuação delas é impecável também. Impecável. A gente também comentou do paralelo dessa personagem aqui com o Joel, né? Verdade. Que o filho dela foi enviado lá pra baixo e ela, quando soube da presença dos esporos, ela trancou o próprio filho lá. Sim. Porque ela não queria que aquilo se espalhasse e a humanidade ficasse mais em risco do que tá, né? Que Sim. Foi o contrário que o Joel fez, que ele priorizou a vida de quem ele tinha um apego. Perfeito. Aí a gente
vem aqui pro hospital, né? O Pra nossa teatro. sitcom favorita. O teatro. Pro teatro. Nossa sitcom favorita, Seattle dia 2. Que de novo, né? Aqui é onde a série mais se Destoa. perde. Sim. Destoa totalmente. A gente até brincou porque essa cena parece que o Joel não morreu. E é um negócio que era pra ser sentido a todo momento, assim. Até nos momentos felizes, as personagens estão baqueadas, assim. Você consegue ver que elas estão baqueadas. Quer dizer, na série você não consegue ver isso. Na série parece que simplesmente não teve peso nenhum. E aqui tem a Dina fazendo toda a triangulação, né? Pra encontrar as pessoas. É legal que no jogo, nessa parte, ela vai escutando as frequências de rádio e vai vendo que um lugar que o Tommy poderia ter passado foi Hillcrest. E aí tem toda uma cena de gameplay em Hillcrest, que é onde o Jesse aparece, que aqui simplesmente cortaram inteiro essa parte do jogo. Que é onde ela pega o arco e flecha também e tudo mais, né? E vale falar, antes da gente comentar dessa questão da interação dela, é bem bacana essa sapiência que a Dina tem. Tudo bem que a gente até comentou isso, que acaba sendo um pouco exagerado, da Dina sempre ser meio que a explicação, a razão de tudo que tá acontecendo, sendo que a gente sabe muito bem que a Ellie mesmo, ela menina completa, ela não precisa de uma guia indicando tudo que ela tem que fazer com inteligência. Mas enfim, essa questão deles falarem dos serafitas, eles entenderem, né, ela perceber só pela comunicação de rádio, essa questão dos serafitas serem antitecnologia. Então, É verdade. então isso aí é bem bacana, elas até usam a referência dos Amish, no caso a Ellie não tem conhecimento, mas os Amish, para quem também não conhece, porque quem assistiu a série sabe agora, é simplesmente um grupo americano que rejeita todo tipo de tecnologia. Então tudo que eles têm na casa deles é com base em fogo, preservação natural, gelo, essas coisas, enfim. E é bem bacana até esse paralelo que eles trazem, assim. Eu não sei se os Amish se sentiram um pouco... Pô, é duro, né? O pessoal te associar com uma seita religiosa, que nem a gente tem os serafitas. Pois é. Olha, isso daí quando eu vi, eu fiquei, caraca, mano, eu acho que deve Coragem, ter um né? ou outro, se bem que eles nem vão assistir, né? É verdade. Então, assim, elas por elas. Cancelamento 1 do vídeo, vamos lá. Você está sendo processado. Aí aqui mostra elas se divertindo no par romântico delas, né? Nas férias delas em Seattle. Sério, a lua de mel em Seattle. Aqui a Dina novamente impecável com a maquiagem em dia, o cabelo, coisa mais perfeita do mundo, roupa limpinha. E aqui elas. Novamente, né? Então, isso que me incomoda, cara, nessas cenas aqui. É as expressões que elas fazem de felicidade autêntica. Sim. E que realmente elas estão aproveitando aquilo, sabe? Você não consegue ver dor nelas Sim. nesse momento. Por mais que elas estejam disfarçando ou que realmente seja um momento feliz, cara, foi muito pesado o que aconteceu com elas. Sim. Isso tudo é por aquilo. Então, isso carrega a atmosfera no jogo em todo momento, que é o que a gente tem aqui, né? Que se a gente comparar as duas imagens, aqui a Dina no jogo ela fez uma piadinha e foi um momento delas de Descontração. descontração, de alegria delas. Mas, você vê no olhar dela, na feição dela, que por mais que ela esteja tentando, ela não consegue completamente entregar esse sentimento de felicidade. E é isso que a gente fala muito do tom da série que não tá encaixando, sabe? Sim. E aí a gente vai pra cena do Future Days, né? Sim. Exatamente. A ambientação do teatro achei impecável também. Gostei muito de ter um palco com a banda e tal. Achei isso bem interessante. E aqui mostra a Ellie ficando triste, né? Sim. Mas aí que tá, cara. Pra quem que a gente tava comentando até, que pra quem não jogou o jogo, não entende o tanto que essa cena é impactante. O tanto que essa cena é importante. É aquilo.
Eu acho que pra quem assiste, até entende, porque ela fala lá no outro episódio do Take On Me que foi o Joe que ensinou ela a tocar. A gente sabe que o Joe, no episódio que aparece lá, ele entra no quarto dela, pega o violão e fala: Ah, você tem tocado tudo? Dela, não muito, não lembro exatamente qual é o diálogo. Então dá pra ver, né, que teve alguma coisa, violão, os dois. A gente sabe que o Joe. Tem essa referência do Joe antes dele, na S1, dele, na questão música. Eu não Sim, lembro sim, agora. tem sim. Só pegando com Tem, base tem a sim. série. Então, assim, a gente entende que é um elo de conexão. É um elemento simbólico, que nem a gente tem o relógio, etc., a pulseira, tudo isso. Mas, de fato, dá a entender que ela tá triste, ela tá nesse momento agora sozinha. Até se for comparar, ó, agora análise visual mesmo. Take On Me, o ambiente ele era mais aberto, era verde, era vivo, tinha aquela luz que iluminava ela de uma maneira muito mais viva. Agora a gente tem um amarelo, a gente tem uma cor que, querendo ou não, ela é mais quente, então dá muito, olha a silhueta, essa questão do claro e do escuro que a gente tem no rosto. Então você vê que é uma coisa muito mais intimista do que foi o Take On Me. Então aqui a gente até traz uma ideia de que ela realmente, esse momento que ela pega o violão, e quando eu assisti a primeira vez eu achei que ficou um pouco repetitivo, porque já teve o Take On Me, daí agora tem de novo o violão. Eu entendo que faz sentido, e essa cena aqui, diferente do Take On Me no jogo, ela não é opcional. Aqui, a Ellie, você tem que pegar o Exatamente. violão e você tem que tocar esse dedilhado inicial da música do Pearl Jam. Mas que é exatamente essa cena. E depois vem já, depois disso já vem um flashback. Então, Depois disso vem. a gente tem umas. Não tem exatamente esse peso todo. Dá pra entender que ela tá triste, sim. Eu não tô falando que não dá pra entender, tá? Internet crítica. Mas não dá a mesma carga que você tem. Isso foi uma coisa que eu e você até comentamos, Breno. Não sei se no vídeo ou em papo externo. Da questão de não ter nenhum flashback até agora. Tipo, de praticamente a gente tá vivendo a história sem ter nenhuma explicação, assim, do que aconteceu com o Joe, com a Ellie. É, ter tido esse flashback do Joe tocando essa música deixa essa cena muito mais pesada, porque assim, igual você falou, dá pra entender que ela tá triste nesse momento, mas você não entende muito bem o porquê dela não conseguir cantar essa música, porque ela conseguiu cantar Take On Me. Essa música ela não consegue cantar. E é a mesma crítica que eu tenho pra cena da girafa da Season 1. Quem só viu a série não entende o tanto que a cena da girafa ela é emblemática, assim. Porque no Sim, jogo é uma cena que todo mundo que jogou comenta dessa cena da girafa. Porque aconteceu tanta coisa ruim que aquela é o seu único momento de respiro. Então ficou meio jogada na Season 1 e eu acho que essa cena ficou meio jogada na Season 2 do fato que ela não vai ser emblemática igual ela é no jogo. E era pra ser. Era pra sim. ser uma cena muito carregada. E por terem mudado a narrativa de não colocarem o flashback, essa cena acaba sendo mais vazia, né? Inclusive eu achei que ia ter um flashback. Na hora que meio Eu que também. trava assim o olhar dela, eu achei que a gente ia cortar pro flashback. Eu até te falei, né, que ia ser um bom momento de mostrar o Joel tocando. Por exemplo, se ela não consegue cantar e já corta o flashback dela lembrando do Joel cantando, ia ser muito bom. Sim, Ia ser até mais bem encaixado que no jogo, na minha opinião, assim. Porque sim. esse é ter o contexto direto, né? E. E aquilo que você falou, da cena ser mais intimista, que a paleta de cor ela é mais. Eu não lembro o termo que você usou. Falei quente. Mais quente e tal. E no jogo é mais ainda, porque na série ela tá no meio do palco, né? Era como se ela tivesse. É o momento dela ali. Uhum, No jogo, cara, ela tá tão pra baixo que ela pega o violão lá em cima e ela sai do palco. uhum, Tipo assim, ela não quer mostrar aquilo pra ninguém. É um negócio dela aí com o jogo. É a parte mais íntima que os dois têm, entendeu? sim. Não, eu concordo. Aqui é a diferença que eu te falei. Ela tá, Tipo, tipo, no meio do palco, entendeu? sim. É uma atenção muito Tudo grande bem pra que a ela. gente tem aí uma questão de composição cinematográfica, daí pode vir o pessoal falar, não, mas isso é uma adaptação, é a cena, daqui é um enquadramento. Cara, o diretor coloca o enquadramento quando ele quer e da maneira que ele quer. Não vem falar que aqui tem que dar uma de. Eu acho que é Denis Villeneuve, não sei, não lembro agora, o diretor lá de Blade Runner 2049, que é todo simétrico, etc. Não, cara. Daria muito bem pra ela ter pego o violão ali
e ter descido e ter encaixado uma outra maneira pra mais uma vez ela não ficar no centro do palco. Ah, mas daí você tem o tempo. Cara, é jump cut. Então, Pô, a, a fotografia diz muita coisa, né? Tipo, tem muita coisa contada com a fotografia, e ela estar aqui no jogo sozinha, tocando violão no meio dessa multidão de cadeiras, diz muita coisa. além disso, foi depois que ela brigou com a Dina aqui. Exatamente. Então- Ela tá sozinha nesse rolê. Sim. E isso é uma coisa que ela tem muito medo. Ela sempre falou que o maior O maior medo dela é era terminar ficar sozinha. sozinha. Uhum. Então, aqui é o que ela tá sentindo mesmo. Então, eu acho que tipo assim, não foi escolhido à toa, sabe? No jogo ser esse enquadramento. Sim. Aí a gente volta pra sitcom, depois ela tem um momento Volta ali pra bem sitcom. triste, e daí depois ela volta, tipo, vou dar atenção pra minha mina. É, Ela tá, tipo, sendo aquelas coisas de eu não vou levar trabalho pra casa. sim. E a outra coisa complicada, porque a cena do violão termina muito rápido. Não dá o tempo de você sentir o peso, de você sentir que a Ellie tá mal com aquilo. A Dina já chama ela e ela já vai aí, porque a gente sabe que é uma série, que tem menos tempo, que não é um jogo. Sim. Mas vamos lembrar que foram 3 episódios de prólogo, gente. Foi quase metade da temporada de prólogo, sabe? Então, Gastaram tempo com aquele episódio de Jackson, pra mim, não, pelo amor de Deus. não dá pra entender, mano. Ambientação perfeita também, né? Eu achei impecável, assim. Não, a ambientação sempre é excelente, cara. E aqui é quando elas descobrem o paradeiro da. Sempre esqueço da Nora, né? Da Nora. É. Quer dizer, aí elas já Elas- descobriram e já saíram, né? Já descobriram e já saíram. Porque a Dina ouve no rádio a respeito de que a Nora tá lá. É. E eu acho muito legal que, salvo engano, no rádio ela até comenta que ela achou um caminho que tem menos patrulhas dos Wolves e tal, e elas vão por esse caminho, né? Sim. O que faz muito sentido, porque no episódio 3, eu até coloquei aqui, tem uma cena que, meu, eles estão com um tanque na rua, eles estão. Cara tão armado, né? Os caras estão. O poder bélico. É um grupo grande, um poder bélico muito grande. Aí aqui tá tudo bem na sitcom delas e elas mostram aqui a cena dos Serafitas mortos. E cara, quando eu vi a Meu primeira Deus, bicho. vez, eu parei pra pensar se não é. Acho eu, quer dizer, eu não consigo dizer. Mas é aquele grupo que elas achavam na estrada? Acho que não, acho que são outros. São outros, né? Acho que são outros. É porque eu olhei, mas porque- o cabelo das Serafitas é tudo igual. Né? Tipo, esse enrolado, daí eu achei que era a menininha ali quando eu vi na primeira vez. Ah, sim. Tá ligado? Não, eu acho que não é não. É só porque é uma guerra, né? Uhum. Isso daí é parede de fuzilamento. É. Aí a gente saltou um pouco aqui das cenas, mas daí a Dina vomita, daí ele tem tipo. Ele, ai meu Deus, o que eu fiz? Eu trouxe você pra isso. Dina, não foi certo a gente ter vindo, vamos voltar. Daí chega nessa cena que a Dina ela sente um peso pro rolê todo e ela começa a chorar. Tipo, eu acho que ela tem essa descarga emocional aí de tudo que tá acontecendo. Emocional. Ela lembra do passado dela também, né? Sim. E eu acho muito legal que dá mais, que aprofunda mais a Dina. Só que, de novo, descaracteriza totalmente a Ellie, porque a Ellie ela é muito decidida do que ela quer fazer, No jogo. pelo menos no segundo jogo. E aqui mostra que ela não tá segura com nada que ela tá fazendo, ela não sabe se foi bom ela ter trazido a Dina, se não foi bom, parece que ela não sabe se é bom elas continuarem com essa vingança ou não. Sim. Não, até Tanto que é a fala. Dina que depois dela contar a história dela vira pra ela e fala, meu, não importa o que o Joel fez. A gente vai ter que ir nisso até o fim, sabe? Sim. E isso era uma coisa que era pra ser da Ellie. Era um sentimento que era pra Ellie por pra fora, e não a Dina. Eu acho engraçado porque eles fazem tudo isso, daí depois é sempre assim. Se você continuar, eu continuo.
Ou seja, daí joga pra Ellie. Não, é a Exatamente. Ellie que decide. Não, a Dina perguntou a Ellie que quis seguir, mas não é sobre isso. É sobre exatamente essa questão da personagem, ela não esperar. É engraçado, no jogo a gente tem uma Ellie, entre aspas, impulsiva no sentido de eu vou fazer isso e vai ser dessa maneira. Não que ela é impulsiva, Decidida, né? decidida. Ela não é uma impulsividade infantil, uma impulsividade irracional, tipo, que ela é bobinha e vai fazer as coisas de qualquer jeito. E isso eu acho que o jogo, a série acabou fazendo da personagem. Tanto que tem essa questão. E vale também o comparativo que a gente comentou antes de começar a gravar, respeito de elas discutirem no teatro. E ali ele fala que ela é um fardo para ela grávida. Então, tipo, Exatamente. ela não vai parar. Você fica aqui, eu vou fazer as coisas. Então, tipo, não tem esse negócio de, vamos voltar. Não. Tudo bem, no jogo, salvo engano, ele também fala, tipo, porque você não avisou, a gente teria voltado, algo do tipo. Ela fala, eu acho. No jogo ela acha que tá grávida, ela não tem certeza, não tem teste. Então Sim. outro Mas a ponto. vibe que eu sinto no jogo é que, tipo, a gente volta, eu te deixo lá e vou sozinha, Uhum. né? Ela nunca Deixa de lado a passa. vingança. Exatamente. E aqui parece que toda vez eles estão em dúvida do que eles estão fazendo. Sim. Aí a cena que a gente comentou. Ele toda preocupada com ela. Aqui ela contando, né? Sobre o Do passado. passado dela. Cara, aqui ela rouba a cena total, o protagonismo, assim. A Isabela Merced, na maioria das cenas que ela vai atuar, ela rouba, né, cara? Não tem jeito. É. E quando ela vira e fala pra Ellie, pra ela tomar a decisão se ela fica ou se ela vai, me incomoda muito também o que a gente acabou de falar. Ela não responde na hora, a Ellie. Ela fica pensando. Cara, novamente, cara, essa indecisão não faz parte da personagem no momento que ela tá agora. Sim. E aqui a melhor cena do episódio, eu achei. Toda essa parte deles passando entre as luzes sem ser vistos, muito, muito legal. Bem gameplay mesmo. Bem gameplay. Não tem essa cena do jogo, se eu não me engano. Não tem. Mas eu acho que não. Pelo menos não exatamente assim, né? É porque diferente da série, no jogo, como a gente anda por Seattle, entra nos prédios, a gente querendo ou não acaba batendo inimigo. Tanto que isso foi um ponto que você até comentou a respeito de na série ele não matar praticamente. Enquanto no Exatamente. jogo, né, porra, tu é uma máquina de matar e tu tá fazendo isso até achar os responsáveis. Então, não tem, mas eu acho que não tem essa cena porque o jogo em si já é gameplay, mas aqui a gente traz bem essa ideia de, você tá atrás do container e você vê o padrão de como é que a luz passa, daí você calcula para daí sim você avançar. Então é bem nessa ideia de jogo. Isso eu gostei. É que nem a cena do trem. A cena do trem no último episódio, do metrô, perdão, no último episódio é bem gameplay, tipo, você vai avançando, daí tropeça, aí começa a invadir, você tem que atirar, aí a personagem vai na frente, ela encontra por onde vai, te dá pezinho e você sobe. Tipo isso. Então eu acho bem bacana quando eles colocam esses elementos. E é o que foi muito criticado na primeira temporada, né? Que só, basicamente, reproduziram as cenas do jogo, as cutscenes, né? Cutscenes. E nessa tá tendo mais até, de gameplay. Eu só queria... Seria muito legal se fizessem essas cenas com, tipo, uma câmera no ombro, sabe? Uhum. Igual é no jogo, seria bem legal, mas... Daí é coisa do diretor, né? Sim. Aí aqui elas entram num prédio, né? Num prédio Num que não galpão. tem. Num galpão que não tem nenhum soldado. E que elas assumem que ainda não foi limpado, né? Pra eles não estarem ali. Exatamente. Aí elas ficam bem desconfiadas do que pode ter aí e elas vão sorrateiramente, né? Uhum. E aí que me incomoda de novo que é a Dina que bola todo o plano. A Dina repete o plano 1000 vezes porque a Ellie não é capaz de entender o que ela tem que fazer nessa situação. Mas a gente releva porque a cena é muito, muito boa. A tensão dessa cena me ganhou demais. E por não ter tido no jogo, a gente fica meio sem saber o que vai acontecer, né? Até pelo enredo ter mudado completamente, você não sabe pra onde vai levar, quem vai encontrar, coisa do tipo. Mas eu vou te falar, eu imaginei que fosse ter
perseguidores aqui. E eu acho que a série cria isso muito bem, porque a Dina, nesse próprio corredor aqui, ela começa a ter uma sensação de que ouviu alguma coisa, Sim. aí ela olha pra trás, mas não ouviu nada. Uhum. E isso causa uma atmosfera muito boa. Eu Não, reclamei do episódio concordo. passado, Da escuridão? da escuridão, aqui tem. Eu ia te Era perguntar isso que eu isso. queria. Eu ia te Era perguntar isso que eu isso, queria. cara. Aham. Sim. E aqui é quando elas percebem O... um lugar que elas se enfiaram, né? Que aqui tá o. É perseguidor, né? Eu não lembro agora o termo exato, São mas eu acho que são os é. perseguidores. E na série elas E- chamam de espertos, né? Que aí ele lembra daquele primeiro Isso. que ela. Primeiro espertinho que ela teve contato lá na loja. Uhum. É que elas estão E bolando um aqui elas. plano. Eu acho que aqui, inclusive, é a Ellie que fala o que é pra fazer. Que ela fala, Dina, você vai É, correndo, eu vou atrair. Daqui ela assume um pouco mais de protagonismo, digamos. A Dina sim. panicando mais uma vez, porque ela. Mano, até eu fiquei tenso. Eu fiquei pensando, mano, se fosse eu aí, eu ia ficar, pô, já é, Pois mano. é. Já é, irmão. Eu não sou imune, tá ligado? Pois é. Mas eu gostei desse jogo de postura que a Amy tem aqui, né? Sim. Isso é uma atitude de Amy mesmo. Que Sim, quando aperta é ela que sabe o que fazer, sabe? sim. Verdade. Aí a gente pulou uma cena, mas a Dina saiu correndo e se trancou pra proteger enquanto a Ellie tenta atirar. E eu não sei se eu tirei o take. Qual que é a próxima imagem? Tá, da Dina acertando e a próxima? Tá, não, pode voltar. Volta duas, isso, por favor. Uma coisa que eu achei idiota foi ter acabado a munição da Dina e ela não ter mais munição. Elas saíram tão bem preparadas de Seattle, perdão, de Jackson, né, principalmente a Dina, que adora aventureira do rolê e leva tudo. Aí acaba a munição, ela não tem mais cartucho. Elas nem entraram em conflito, não é falar que elas acabaram de sair de um puta tiroteio, sobreviveram e entraram no galpão e acabou. Aí faria sentido na minha cabeça ter acabado a munição. Gastou tudo, porque, Sim. pô, não ia deixar coisa no teatro, né? Tudo bem que elas deixam, a gente vai. Vou antecipar essa questão do Jesse, o Jesse encontra elas a partir do que deixa no teatro, a gente até falou disso pelo WhatsApp, de esse negócio de deixar coisa, velho. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, assim, na minha cabeça, não é justificável. E só mais um ponto, agora da Ellie sendo mordida, é bem bacana, porque isso até também é uma questão de jogo. Porque no jogo você sofre dano quando você vai jogando. E não tem como não sofrer dano. E a questão, aí um fator positivo é que, como a Ellie é imune, você pode mostrar ela sendo atacada por infectados sem isso gerar um efeito maior, né, todo. Então é bem bacana. O que me incomoda é a mesma coisa que. A gente não falou do primeiro episódio, né? Eu não tava aqui com você. O segundo, na verdade, mas é que nem quando acaba a munição do Tommy contra aquele Baiacu. Que ele só vai pro cantinho e fica tipo, ai meu Deus, e ele aceita a morte, sabe? Uhum. Esses personagens, eles não aceitam a morte. Por isso que eles são sobreviventes. Eles não aceitam a morte. Então, tanto Sim. o Tommy naquela cena, quanto a Dina aqui, eu acho. É difícil pra mim acreditar que eles reagiriam dessa forma, sendo que eles vivem nesse mundo e eles estão sendo colocados à prova o O tempo tempo inteiro. todo, verdade. Tipo, eles já devem ter passado por situações que a coisa apertou diversas vezes, e o que fez eles serem sobreviventes foi que eles mantiveram a cabeça no lugar, entendeu? Sim. Aqui eu acho um pouco mais aceitável porque a Dina, ela nunca viu um espreitador, Uhum. né? Então é um pouco mais aceitável, assim, mas ainda assim não gosto da reação que ela teve. Eu acho. A minha opinião a respeito dessa cena também é essa. E. Ela começa muito bem e termina muito mal, né? E assim, a cena ela é boa. Eu gosto bastante. Que nem se comentou, uma das melhores cenas. E eu concordo com isso. E eu imaginei mesmo, quando eu vi que elas estavam encurraladas, que a Ellie realmente estava ali no chão, sendo mordida, e a Dina não sabia o que fazer, eu imaginei que o Tommy fosse aparecer. Falei, é o Tommy, porque o Tommy ainda não apareceu. Ele tem que aparecer de alguma maneira. E no caso, quem vem é o Jesse, né? Inclusive tem esse take, é o Jesse andando em direção a Ellie, e o próprio Craig Mazin falou que a maneira como, salvo engano foi ele que falou, a maneira como ela tem essa visão é como se fosse o Joe.
voltando, resgatando ela, né? Quando ela vê o Jesse, porque ela tá lá toda confusa, sendo atacada pelos infectados e afins. Ela associa muito, né? O Joel com essa figura que Protetora, né? protege ela, e protetor. E de novo, o Jesse parece que ele tá em outro patamar, pelo jeito que ele chega aqui. Porque ele chega e resolve as coisas numa maestria, sabe? Que era isso que a gente esperava que elas fizessem. Porque era pra eles serem tão fodas quanto, sabe? Eles fazem patrulha junto e tal. Sim. E isso que me incomoda, porque essa cena só reforça que fica difícil acreditar que as duas estão aí. Uhum. E que as duas vão sobreviver. Sim. Sim. Pois é. Aí, a primeiro take que a gente vê, de fato, que é o Jesse. E um negócio também é... Cara, tudo bem, ele abre a porta lá, dá os tiros, tudo. Mas, velho, sério, nenhum... Não tentaram atacar eles, todos estavam ali. É isso que... É meio que aquelas coisas que eles colocam só pra dar ritmo, assim. Mas quando você vai Sim. parar pra pensar, é um pouco meio... Pô, tento fazer um bagulho tão real, mas... Dão essas mancadas. Enfim, Pois é. aí, só mais uma coisa. Ele vira... Você não foi mordida? Não. Daí a Dina vem e fala, eu vi, ele não mordeu. Porra, cara, os cortes... Tinha 3 em cima da Ellie. Como é que... Como? Sabe? Como? Tipo, não sei se isso vai mais pra frente ser um ponto, porque, a meu ver, nunca... Nada, pelo menos deveria, nada que aparece em cena é desnecessário. Se aparece esse copo em cena, ou dá um foco específico do copo, é porque ele vai ser um elemento que talvez alguém vai jogar, um elemento que alguém vai bater na cabeça, um elemento que vai cair no chão uma hora. Então tudo tem que ter uma explicação. Eu não sei se isso do Jesse foi só porque ele viu que ela estava no chão e perguntou, ou se isso vai depois, meio que foi um foreshadowing dele, meio que indagando ela posteriormente quando eles se encontrarem. E descobrindo eventualmente a imunidade da Ellie. Então, até porque o Tommy sabe. Então o Tommy dá um voto de confiança pra Ellie, e o Jesse não vai. Possivelmente que nem a Dina, ele vai ficar tipo, como assim? Eu acho que o que explica essa cena é mais por eles estarem habituados a fazer isso, né? Sim. Sempre que acontece algo assim, eles precisam, pelo Conferir, menos, né? ter certeza, conferir que a pessoa não foi infectada. Mas, cara, igual você falou de que toda cena tem que ter um propósito, a gente tá falando de uma série que perdeu metade do episódio mostrando um ataque em Jackson. Pelo menos a gente tá vendo que aquela cena só foi pra ser maneira. Então, Sim. eu acho que isso é muito difícil cobrar isso dessa série, sabe? Sim. E esse negócio dela ter esquecido o mapa no teatro, eles vão ter que mudar isso pra como a Abby vai encontrar eles. Porque no jogo a Abby encontram eles porque a Ellie esquece o mapa no lá aquário. onde ela matou isso. Se isso acontecer 2 vezes, É muito... porque aconteceu aqui. Aconteceu aqui. Se isso acontecer 2 vezes, vai ficar muito pior. paia, Principalmente já é uma porque... decisão ruim. Exato. E eu não sei se é capaz deles mudarem. Porque, cara, quando... Essas cenas que você vê que o personagem deixou alguma coisa, eu não consigo entender como essas coisas passam, velho. Tudo bem que talvez ali na tensão aconteça. A gente tá vendo de fora, até como jogador, tudo. Mas, pô, é difícil. Difícil. Enfim, aí a gente tem a fuga deles, lá do galpão, eles entram num parque, onde os guardas da WLF falam, aí a gente não vai entrar. E eles ficam olhando assim, esperando os guardas entrarem, e o Jess fala, eles não vão entrar, e a Ellie fica tipo, puta merda, por quê? Obviamente eles sabem que tem alguma coisa ali dentro pra afastar ou amedrontar os caras que estão bem armados. Exatamente. E aqui é outra parte que me irrita profundamente, que é o Tommy dando esporro nelas. O Jess. É o Tommy o Jess tratando elas como criança, como se elas tivessem fugido da creche delas, que era pra elas estar na creche, que a Maria enviou eles pra buscarem elas. Que volta aquilo que eu falei. Isso só deixa mais difícil, de novo, acreditar que elas são capazes de fazer o que elas estão se propondo a fazer. Que é ir no meio de um exército matar essas pessoas e cometer a vingança. No jogo... Era isso que eu ia falar. Pode mandar. No jogo, a Maria manda elas atrás do Tommy. Porque ela fala,
vocês têm que trazer meu marido de volta. Ou seja, a Maria confia tanto nelas que elas sabem que o Tommy vai estar mais em segurança com elas lá e não ao contrário, sabe? E, cara, isso acaba com as personagens, assim, isso... Foi exatamente a cena que eu comecei o terceiro vídeo. O vídeo que eu fiz do terceiro episódio. Eu gravo a tela da Maria conversando com elas na casa do Joe. E depois eu falo dessa questão. E, cara, é exatamente... Volta até um pouco naquilo que eu falei de como o casting, ele é importante. Porque, cara, eu não tenho nenhuma ressalva com a encenação, não sei se a atuação da Bella Ramsey. Eu acho que assim ela é uma boa atriz, não acho que seria a melhor Ellie. E eu digo isso por conta de vender uma personagem. A Bella, como a Ellie pequenininha, pra mim fez sentido. Só que essa atriz, ela tem uma cara muito infantil, cara. Você vê ela assim, até mesmo nessas entrevistas, tudo. Ela tem cara de criança. Infelizmente tem gente que tem essa cara de criança. E não tem o que fazer. Então, meio que aqui, parece que são duas crianças de fato que estão ali passeando. Quando você pega a Ellie do jogo, até a Dina, você vê que são... Tudo bem, salvo engano, elas têm 20 no jogo? Eu não lembro agora. 19, eu acho. 19? Quase certeza que é 19. Mas você vê que elas têm uma maturidade muito maior. Cara, só E elas falar vivem nesse palavrão. mundo, né? Esse mundo, uma pessoa de 19 tem muito mais maturidade do que do nosso mundo. Exato. Exatamente. Então, assim, E quando junta o casting com essas decisões de roteiro, fica mais difícil ainda que comprar, cara. deixa mais bobinha a personagem, né? Sorrisinho, essas coisas. Exatamente. E aqui a ambientação aqui ficou quase 1-1 pro jogo também. De mostrando os serafitas e eles entrando no parque com as tochas e tal. Ficou muito legal os assobios, né? Que eles se comunicam assobiando. Eu achei toda essa caracterização deles muito legal. Aí a gente tem um WLF preso. É. E eu acho que esse episódio foi excelente, nessa parte dos Serafitas também, pra tirar aquela ideia de que eles são coitados. Tipo, eles são só um grupo que quer viver em paz, que quer ir lá pra ilha, que quer ter segurança. Não. Os caras, eles são radicais também. Como... Tudo bem que a gente já tinha visto isso, né? Elas falam o que tem de errado com esse pessoal de Seattle quando vê lá na rádio o pessoal pendurado com as tripas pra fora. Mas você ainda não tinha visto, de fato, os Serafitas fazendo e agindo como esse grupo que eles são. Então aí eu acho que isso foi muito bom, porque você vê que o cara tá desarmado, tá rendido, ele tá pedindo pela vida dele, e o cara vai lá e rasga ele no meio enquanto sobem ele. Então, é aquilo lá, mas os WLF fizeram escolha. Sim, é exatamente isso. Não tem nenhum santo aí. Não tem nenhum grupo bom. É tudo tons de cinza, né? Ó, se eu não me engano, o primeiro contato que a gente, como jogador, tem dos Serafitas é aqui. Eu acho que é. Que a Ellie acaba nesse parque e eles estão lá e você não entende quem que são esse pessoal. E é isso que eu não gosto nessa cena, porque a Ellie vai deixando um rastro de sangue por onde ela passa. Tanto que o trailer que tem a Through the Valley, a letra da música fala isso, né? Que... Não é exatamente aqui, mas o trailer mostra que onde ela tá passando, ela tá deixando um rastro de sangue, entendeu? E aqui, e você vê muito bem nessa cena no jogo, dos Serafitas no parque, a Ellie não sabe quem são eles. Nunca viu, a gente como jogador também não tem muita ideia ou nenhuma ideia de quem eles são. Mas tá no caminho da Ellie, ela não vai ter morrer. piedade, entendeu? Vai morrer. E é isso que eu não gosto, que não tem nenhum embate aqui entre elas. Mesmo que, uma série, né? É mais difícil, tipo assim, a Ellie não é o Rambo, né? Ela não ia sair matando todos eles igual acontece no jogo. Mas eu acho que colocar algum embate, pelo menos, tanto furtivamente ou algo assim, que nem foi na cena da TV, que ela matou um e foi embora, eu acho que era importante ter aqui também pra mostrar bem isso, que não importa quem tá no caminho dela, sabe? E o rastro de sangue que ela tá deixando no caminho. Sim. Aí é o momento que descobrem que elas estão aí e a Dina é flechada. Que, inclusive, a meu ver, foi uma excelente escolha de roteiro para tirar a Dina do rolê.
Porque a Dina ela fica no teatro no jogo, depois que ela discute com a Ellie. E aqui não teve discussão, ficaram felizes por ser mamães. E a Dina acompanha. Então tem que ter uma. A menos que eles quisessem mudar isso também, efetivamente. Só que daí pra que ia ter Jess, pra que ia ter Tommy, como é que ficaria essa outra dinâmica, né? Então acho que foi bem inteligente essa situação de darem a flechada na Dina. Que inclusive eu acho que vai até de encontro à cena que aparece no trailer geral da segunda temporada, que é da personagem dando um grito. E eu acho. E possivelmente é a cena que vai retirar essa flecha dela. Tá, mas eu vou te fazer uma provocação agora, tá? É muito bom terem tirado a Dina de cena aqui, mas eu sinto que é um problema que a série mesmo criou. Porque a decisão da Dina ter ido foi da série. Sim, Porque ela não teria ido. sim, E isso poderia. Ela poderia não ter ido na série. poderia. Ela muito bem poderia, mas no jogo a gente acompanha mais a Ellie sozinha. A Sim. trajetória da Ellie é muito mais sozinha do que acompanhada, né? E eu sinto que na série eles não querem deixar a Ellie sozinha em momento nenhum. Concordo. A única cena que a gente teve da Ellie sozinha foi a perseguição, que, já adiantando um pouco, a gente nem sabe como ela entrou naquele hospital. A gente nem sabe como ela passou por todos aqueles guardas, ela simplesmente apareceu lá. E isso ia deixar muito mais crível da gente acreditar que ela é capaz de fazer o que ela tá se propondo a fazer. Então eu acho que isso daqui, ela ter tomado essa flechada, foi legal, mas eu acho que seria muito mais incrível se todas essas cenas a Ellie estivesse sozinha. Entende? Sim. Até porque a dinâmica seria diferente, essa questão da força da personagem em si também seria outra. Infelizmente é algo que a gente não tem, mas eu concordo. Eu acho que é que assim, da maneira que a série caminhou, é aquilo. Eu não vejo como a Dina ficaria, porque ela falou, juntas aonde você for. Ou seja, e a Dina inclusive fala, se eu morrer, a responsabilidade é minha, não é sua. Ou seja, ela tá falando pra Ellie, eu tô aqui porque eu quero. Ela reforça, eu amava o Joe. Ela fala várias vezes, ela fala, minha mãe morreu, eu iria atrás. E a gente vai atrás, aí você tem que pagar. Você vê que a Dina, ela tem também essa necessidade da vingança. Então, Sim. eu não seria uma discussão, talvez, com a Ellie. Talvez elas fossem brigadas no contexto da série, da maneira que fizeram a relação da Dina com o Joe, toda essa situação. Mas, dentre tudo, eu acho que foi a melhor forma de tirarem ela, porque não tinha como, cara. A mina tá grávida, então, mano, se fosse uma situação muito violenta, de causasse dano pra ela, podia perder o bebê, então tem que encontrar uma maneira sóbria ali. Isso daí poderia ter. Na Ellie vai no peito, não é a flechada que ela recebe, se não me engano. Eu acho que é aqui perto do ombro. É, perto do ombro, tipo. E ela não poderia ter tomado essa flechada na série, né? Porque senão ela não ia conseguir continuar. Um ser humano não consegue continuar assim e ter toda aquela perseguição. No jogo a gente releva, né? Na série é mais difícil um pouco. Sim. E tem também toda a questão que na série ela acabou de descobrir a gravidez. Então ela não tá tão debilitada assim igual ela tá no jogo. No jogo ela tá. Sim. Ela não consegue mesmo, sabe? Sim. E aí a gente tem uma visão geral de todos os serafitas, que estão ali no meio. Que eles, inclusive, desistem bem rápido, né? De tentar encontrar ela. Tipo, opa, a gente perdeu ela de vista. Ela foi embora. Já é. Né? E aí eu acho que a gente já parte pra cena do hospital. Daí nesse Já meio parte pra tempo, cena do hospital. a Ellie vê, e você percebe até que ali ela tem a opção de voltar pro teatro Voltar ou e continuar, né? ou continuar. Aí sim, a Ellie assume, não, agora eu vou até o final. Porque o plano inicial quando eles dividem é, você volta depois, viu? Vai na frente, eu vou distrair eles, mas você volta, salvo engano, no episódio. O Jesse carrega a Dina e aí ele fala que vai distrair os caras, mas vai voltar depois pro teatro. Daí ela vê a oportunidade e agarra. Não, é que aqui a Annie tá sozinha no jogo, né? Não, eu tô. Tá sozinha. Sim, não, tô falando da série mesmo. Ah, sim. Da série. Isso, é isso mesmo. Sim. E aqui parece que a série quis mostrar o ponto de virada da Ellie, né? Aqui ela parece que virou a chavinha da determinação do que ela quer fazer, né? Sim. E aqui tem a cena do cachorro, né? O cachorro percebe que a Ellie tá aí. Eu odeio esses cachorros no jogo, cara.
Não dá pra jogar antes de abater esses cachorros, eles são muito chatos. E aí ele cheira a Ellie e ela entra nesse buraco Não, mágico, né? não, eu acho engraçado que o cachorro. Mano, vamos pensar. Esses cachorros, eles. Eu duvido que esses cachorros assim passam um coelho e ele fica testado. Porque esse bicho, esses K9 é treinado, velho. Eles são treinados desde pequenos. Eles são treinados pra possivelmente forasteiro e cordyceps, que nem a Maria também utiliza em Jackson, os cachorros. E aí, porra, tem um buraco que claramente uma pessoa magra, eventualmente, ou pequena passaria. Isso pode ser uma pessoa infectada, uma pessoa normal. E o cara fala que é um bicho. O cachorro. Sabe, eu achei isso de uma estupidez. Isso, Sabe NPC burro? É, É o NPC burro, cara. E, porra, o cachorro fica ali, não é. Ele não farejou qualquer coisa, cara. Você não acha que. Ô, equipe, ó, o cachorro farejou um negócio aqui, eu acho que foi um animal, mas averigua. Ele entrou aqui pela lateral L, sei lá, pelo lateral. menos coloca todo mundo em alerta, né? Exatamente, cara. Daí você tem um. Mas aí eles iam ter que explicar a Ellie passando por todos aqueles guardas. E Sim. eles não querem, parece que eles não querem mostrar que a Ellie é capaz de fazer as coisas. E fica difícil pra gente acreditar que ela passou daí e chegou até a sala da Dina. Da Nora. Da Nora, que é lá na norte do hospital, sabe? Hospital. Assim, eu sei Se bem que se todos os guardas forem burros que nem esse cara, dá pra entender, né? Exato. E tipo, eu sei que no jogo tem essas questões da gente ou ir stealth, ou entrar em conflito, tudo, alertar os guardas, daí você tem um conflito maior. Mas eu acho que dessa maneira que foi apresentada dele, não foi crível pra mim, porra. Não. Só, o que é crível pra mim é que o guarda é burro, só isso. Cara, e eu acho que nessa cena aqui ela não precisava sair fazendo uma chacina, mas eu acho que tinha que mostrar ela passando pelos guardas sorrateiramente, sabe? E eu acho que acrescentaria muito, assim, porque não dá pra entender como que ela entra. É um buraco de minhoca? Ela entrou aí e saiu lá, pô? Não, é mais uma solução Deus Ex Machina. Porque se não tivesse esse buraco, então ela estaria ferrada. Exatamente. Aí a gente tem o primeiro visual da Nora. Na verdade, a gente pulou um pouco pra ficar mostrando muita imagem, mas ela tá cuidando de um cara lá. Aí depois ela volta pra uma salinha pra esterilizar os equipamentos as bandagens que ela utilizou. Exatamente. E Aqui aí. tem todo o diálogo delas, né? E é bem para par pro jogo essa parte, até mesmo. Se você atirar, ou saber que você tá aqui, mas você vai morrer de qualquer jeito. Eu lembro dele, do grito, tudo. Ele FDP teve que mereceu, tudo. Então, Ela jogando um jogo psicológico na Ellie pra ela achar uma oportunidade e escapar. pra escapar. Isso que no O que me jogo, preocupa a um única pouco. diferença é que no jogo a Ellie vai dar uma coronhada e ela vai primeiro. Aí ela joga. Exatamente. Aqui ela tá mais a guarda tá um pouco mais baixa, né? Cara, eu não digo que a guarda tá mais baixa, eu acho mais inteligente essa maneira. Porque, naquela cena de filme que o cara aponta a arma pra você com você aqui, daí qualquer coisinha você já vira a arma, já cata a arma. Então ali a distância até foi inteligente, mas meio que ela desestabiliza emocionalmente a Ellie e a hora que ela fica tipo. Quando ela dá essa baixadinha, a Nora já joga as coisas nela. Pois é. Mas o que você ia falar que te preocupa? Eu ia falar que é o que ela falou, né? Se você atirar em mim, os guardas vão atrás de você. Uhum. E bom, os guardas sabem que ela tá ali e ela tá lá no hospital. A série vai ter que mostrar como que ela vai sair daqui. Porque os guardas estão tudo atrás dela. Verdade. No jogo, os guardas caem tudo lá embaixo e morrem pros infectados que tem lá embaixo, né? Que no jogo a Ellie sabe dos esporos que tá lá e ela usa os esporos a favor dela. Sim. Porque ela que taca a Nora lá, porque ela sabe que ela vai sobreviver, né? Sim. E aí todos os guardas morrem pros instaladores. Aqui, como que ela vai escapar daqueles guardas que estão perseguindo ela? Tanto que no jogo, quando a Ellie encontra a Nora, bem de frente pra um lugar que tá desmoronado. E a Ellie usa a Nora de escudo, porque os guardas entram na sala. Exatamente. E a Nora fala, não, por favor, não. Exatamente o fato dela jogar ela no buraco. Porque no jogo tem os esporos, todo mundo tem conhecimento, enfim. Ali no jogo, na série, não fica claro se a Nora é uma das pessoas que sabem
da situação que tá acontecendo no B2. Quando ela abre o. Não sei se ela vai lá por. Por desespero, porque, cara, o que me leva a entender que ela não sabia? Porque ela corre pra lá. Numa situação de sobrevivência, eventualmente ela saberia que aquela área tá fechada. Porque foi avisado. E quando ela passa, tem a primeira lá que a gente vê no comecinho do episódio, que é a muralha travando assim a entrada, uma das portas. E quando ela chega. Aí, ó, é que eu não vou pegar o take, mas esse monte de cadeira bloqueando a passagem. Tanto que ela, tipo, fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí ela olha e vê o elevador. E ela abre. E eu não senti nenhuma relutância, tipo, meio que ela procurando outra opção. Pra ela é aquela opção. Então, pra mim, se ela soubesse que tinha esporos lá, por que que ela iria? Sim. Então, Seria um problema, né? exatamente. Aí, tanto que quando ela entra e vai lá pra baixo, os guardas ficam. Pô, ela abriu o poço do elevador que vai lá pro lugar. Não, isola a área, isola a área. Então os caras, ali eles já não vão atrás delas. Porque eles sabem que aquele lugar é morte. Então, Isso pode explicar porque os guardas não vão atrás da Ellie. possivelmente, Talvez, né? eu acho que ela vai Eles pensam que encontrar. ela morreu. Exato. Possivelmente ela vai encontrar outra saída. Não sei se ela vai pro B1 e no B1, como tá tudo em ordem, talvez ela encontre uma sala ali no B2 que consegue subir, porque tudo daí pra baixo tá selado. B1, B2, mas entre o B1 e o B2 não tá selado. Tanto que foi Exceto o elevador. Hã? Que o elevador não tava muito bem selado, né? O elevador, só a porta tava meio fechadinha. Ah, não, sim, isso sim. O que pra mim também soou um pouco idiota, tá? Quando eu assisti. Só. Eu fiquei tipo, Pois porra, é. isola a área, mas não isola o elevador, sendo que o elevador ele podia ir pra lá e até os esporos poderiam sair. Isso pra mim foi Isso um aí ficou meio estranho. pouco sem noção. Mas eu acho que isso justifica ele sair pelo B1, eventualmente. Encontrar uma saída ali. Porque entre esses dois andares, se tiver uma escada de conexão, que quer que seja, ela pode acessar. Duto de ventilação, sei lá. Nos Estados Unidos eles têm aqueles puta duto que a pessoa entra. É. E aí nosso primeiro contato de fato na série com os esporos no ar. Fora o teaser, obviamente. Fora o teaser. E aí a Ellie toda preocupada, né? Porque, que nem você me falou em off, né? Ela tá descobrindo. Ela não sabe o que tá acontecendo aqui. Ela não tem a informação dos esporos, então ela tá toda cuidadosa, com dúvida, né? Com É, receio. eu acho que até o fato de. Porque ela já teve contato com um pouco dessa questão do Cordyceps preso na parede, tudo, lá na S1, mas isso meio que ser uma colônia de Cordyceps, eu acho que é a primeira vez que ela tipo, fica, puta que pariu, olha como isso daí se espalhou. Olha o que aconteceu, né? E aí a gente tem a visão do infectado. Esse design ficou dessa parte aqui, nossa senhora. Ficou sensacional, a fotografia mesmo, tudo, ficou incrível. Você vê na expressão É. dela, né? Tipo, essa questão do. O que é isso, cara? Ele tá vivo ainda, ele não tá morto, o cara tá vivo ali, você vê. Como se até a E pessoa. até mostra os esporos saindo da boca dele, né? Se você voltar uma imagem, aparece. Ó, você pode ver. Ah, sim, Bem aqui, ali. ó. Ele tentando infectar ela. E ficou sensacional. E a gente volta a falar dos esporos, né? Que aqui é onde tá os pacientes mais antigos. Inclusive o paciente 1, que provavelmente é o rei dos ratos, né? Sim. Então faz todo sentido pela evolução que os pacientes têm conforme o tempo que eles foram infectados. Então, por aqui ser um ambiente isolado, fechado, e por ser onde o Cordyceps está há mais tempo, faz todo sentido na série só nesse lugar terem os esporos. Porque é uma evolução natural do vírus. Não só Do isso. vírus, não, do fungo. E essa maneira que eles colocaram aí, que você vê que meio que ele vai alastrando e vai conectando, vai juntando o que tá dentro do ambiente, é uma boa justificativa. Se aplicarem isso na terceira temporada com o Rei dos Ratos, não sei se vai ter esse embate da Abby com ele, mas porque se o cara tá colado na parede e tá vivo, isso pode muito bem explicar a existência do Rei dos Ratos. É que é uma coisa muito boss de videogame, de fato. Mas o Baiacu também é e existe. E a gente. Então acho que isso daí demonstra uma possibilidade de ter um bichão lá no B3 que meio que criou uma autossuficiência, um ecossistema próprio ali pra andar, interagir. Seria tão legal se na hora, tipo, se de alguma forma você tivesse um. Como é que é quando você dá um
Não é preview, mas é tipo um Uma gostinho. palhinha. Uma palhinha, sabe? Tipo um barulho, meio que uma tremedeira, como se fosse um negócio assim. Só pra, talvez quando... Porque tudo é conectado. O Cordyceps ele é conectado, tem essa rede neural. Sim. Então eles possivelmente saberia que as duas estão aí. Então seria legal se meio que você tivesse essa sensação de algo. Só uma Um palhinha. spoilerzinho, né? É. Eu gostaria que na primeira cena que as duas estão conversando, elas já falassem que tinha algo estranho além disso, sabe? É Ela falando, não, a verdade. gente ouviu as imagens e a gente ouviu alguma coisa que a gente não sabia o que era. Não, e na, Pra ir criando atenção. e na B1, quando eles exploram, elas falam não tinha nem rato. Pois Né? é. Tipo, usa a palavra rato. Rato. Então eu acho curioso, assim, esse jogo de palavra. Ah, não tinha nem barata. Era bem mais incrível uma barata do que um rato, às vezes, ali. Mas Pois enfim. é. Aí ele acha o filho da sargento e depois ela liga as luzes, que daí a tonalidade do vermelho é excelente pra cena. Né? Essa questão da Vingança, né? raiva, vingança, a tensão, é uma cor que puxa. É. A Nora E aqui ferradona. Mostra como que o esporo degrada a pessoa rapidinho, cara. E essa cena também, quase um pra um pro jogo. E é esse olhar que a gente queria. É a primeira vez que a gente vê isso nela, e é isso que a gente tá batendo muito na série, que ela nunca parecia estar com raiva até agora, sabe? Sim. E quando ela viu a morte do Joel também. E aqui a Nora já aceitou, né? Ela aceita. Na verdade, naquela hora ela fica tipo, ah, você existe. Ela entende que é ela que. Porque ela fala, ah, nós respiramos esporos, nós estamos mortas. E ela fala. Será? Eu acho que é isso que ela Estamos. fala. Aham. Aí a Nora olha e ela fica, ah, foi você. Inclusive aquela pergunta, você sabe o que ele fez? E aí ele responde bem, tipo, yes. Cara, e aqui tem uma coisa, porque ela fala esse será, e aqui a Ellie é maldosa. Assim, ela é. Ela tá gostando do que ela tá fazendo, sabe? Sim. Porque ela foi aí pra isso. E me incomoda a cena da psicóloga falando que a Ellie não tem salvação. Como se a Ellie estivesse aqui aceitando a natureza dela, Uhum. sabe? Se você fizer um paralelo das duas cenas, é o que dá a entender pelo que a psicóloga falou. A Sim. psicóloga ela largou a mão dessa menina. Ela realmente fala que ela não tem salvação. Enquanto no jogo, a sensação que a gente tem é de ver a Ellie se perdendo. É aquela espiral que ela tá entrando, né? É a decadência dela, porque Sim. aqui no jogo, quando ela pega o ferro pra começar a torturar a Nora, o jogo te dá a opção. O jogo você tem que apertar a tecla pra ir batendo nela. Sim. E todo mundo que joga fica meio em choque, fica tipo, caramba, eu não quero apertar essa tecla, é difícil pra você como jogador. E aí você vai vendo a Ellie fazendo isso a sangue frio, é você, aí como jogador, que percebe que a Ellie tá se perdendo, entendeu? Que isso tá levando ela pra uma pessoa que ela não é. Enquanto na série a ideia que dá pra passar é que no fundo essa é a Ellie de verdade, entendeu? Sim. Então destoa os personagens. Concordo. Porém, era essa Ellie que a gente que Não, com certeza. Aí a Ellie pensa como fazer a Nora falar. Igual no jogo, só que no jogo é a Nora que dá pra ela isso daí, porque ela tenta acertar a Ellie com esse cano e a Ellie pega e bate no braço dela. E aí, querendo ou não, é um paralelo até com... Volta rapidão. A gente tem um take desse no jogo, só que é o Joe. É verdade. E na série a gente não tem um take desse jeito, do Joe meio dele caidão, assim. Salvo engano, cara, eu lembrei disso agora, senão eu teria pego uma imagem pra gente ver. Mas eu tenho quase certeza que é dessa maneira que, quando a Ellie entra, eu acho que a Abby tá segurando o taco de golfe. Não, é quando a Ellie já tá no chão, vendo o Joel apanhar, porque aí foca no taco de golfe e a Ellie tá lá atrás borrada, sabe? Sim. Vendo aquilo acontecer. Realmente tem um motivo desse take no jogo, né? Sim. E você vê, eu tenho quase certeza, até a posição de braço dela lembra muito como o Joe caiu. E obviamente, porra, é um paralelo direto
do que aconteceu com o personagem, ela tá retribuindo agora, né? As duas personagens, uma é espelho da outra, né? Sim, Mas a Ellie tá fazendo a jornada que a gente não viu a Abby fazer. E a Abby vai fazer a jornada que a gente não vai ver a Ellie tendo também, que é o sim, pós-criança, né? sim. E aqui a cara da Ellie. Então, aqui mostra como a Bella consegue entregar quando ela precisa e quando ela tem um roteiro bom, sabe? Sim. Ela entrega muito bem nessa cena. Por isso que eu falo, pra mim é um problema mais de quem tá dando texto pra ela do que ela. Isso daí, Ela cara, é direção como atriz. total. É direção, isso É, daí. Eu falei isso no nosso último vídeo. Não é a atriz que é fraca, pelo contrário. Tem a ressalva, tudo, mas ela é uma boa atriz. Eu até te mandei agora no WhatsApp. Mas eu acho que dá pra mostrar aqui o Joe caído. Não tá exatamente igual que a gente viu ali, mas é meio que nessa mesma posição, braço assim pra baixo. aham. Então tem um. Pra mim é Existe um um paralelo, paralelo. É né? um paralelo pra mim. E Aí aí, aqui corta e aí ela dá as tacadas, abruptamente. né? É. E aí mostra um gostinho do próximo episódio. E muda o tom, né? A gente tem volta aquela questão do amarelo, do Uhum, conforto, o raio de luz, né? A esperança, a bondade entrando em paralelo ao ambiente escuro vermelho que a gente tava. Então, exatamente. e obviamente o Pedrão aí de volta, o Reed Richards. E assim que o episódio acaba, né? E. Na verdade, E aí acaba com ele fazendo pose de Senhor Fantástico, porque ele tá com os braços aqui, eu que não peguei, mas. Cheguei. aí o episódio que vem vai ser provavelmente todos os flashbacks que já eram pra ter acontecido, né? Surra de E, flashback. meu, parece ser chato falar isso, mas uma das coisas mais incríveis do The Last of Us Part 2 é a montagem. Então é muito bem encaixado todas as vezes que o jogo Concordo. quer te contar alguma coisa. Tudo que o jogo não quer te contar para te dar aquele sentimento. Por exemplo, a gente não sabe até metade do jogo porque a Abby Matou o fez Joe. aquilo, sabe? Isso é só é só uma questão narrativa pra te gerar um sentimento parecido com a que a Abby tem. E então é muito preguiçoso, eu acho, em fazer um episódio e juntar todos os flashbacks. Parece que é Sim, só por comodismo. sim. É porque daria pra ter colocado, pô, cena de 3, 4 minutos de um flashback, que nem do Future Pois Days, é, sabe? Não tem que gastar muito tempo nisso. O do parque temático faz sentido, porque, pô, tem eles dois, eles vão andando, a Ellie, depois eles lá no negócio, não é foguete, na cápsula espacial, tudo. pois é. Mas, pô, faltou contexto pra É, algumas coisas. Pelo menos seria até um fanservice, se for ver. Mas é um sim. fanservice que agrega na narrativa. Tem muito também do que isso daí é uma interpretação minha. Tá. A minha interpretação é que os flashbacks são momentos em que a Ellie tá lembrando do que aconteceu. Sim. E no final do jogo isso pra mim fica um pouco claro. Uhum. E tendo isso em vista, não faz sentido esse flashback ser depois do que acabou de acontecer com ela. Porque aquilo, após ela fazer aquilo, eu até vou passar aqui, que mostra, isso não mostra no episódio, mas no jogo ela volta pro teatro e, como vocês podem ver, ela tá completamente abalada. Completamente abalada. Psicologicamente, ela não tá que nem a cena do parque acontece logo depois dela tentar cantar Future Days. E ela tá triste porque ela tá lembrando dos momentos bons que ela teve com o Joe. E aqui ela só acabou de cometer uma atrocidade que ela não tinha cruzado essa linha ainda de Violência. virar de violência e de tortura, né? E eu só Ela não quero, tinha. eu só quero dar um parecer aqui, que a gente até falou, que é o seguinte. A gente sabe que a Ellie ela é violenta. Na primeira temporada tem a hora que ela mata aqueles caras, os canibais. Ela mata um com o cutelo e o outro ela marreta. Não lembro com o quê. Mas assim, o momento é diferente. A Ellie teve a escolha de matar uma pessoa que já estava morta, inclusive. Ela poderia ter deixado a Nora lá e ir embora, né? Antes Sim, ela matava por sobrevivência.
Sim. Pra mim foi uma escolha dela. E foi até uma coisa que é bem. É aquela questão do sobrevivente mesmo. Então, assim, da tensão. Obviamente que ali ela tem uma catarse eventualmente emocional também. Ela falou: ah, você não vai me falar? Tá bom, então. Então toma o pouquinho do que ele sentiu. E. Pois é. Então, assim, Mas eu espero, tá? Sem querer te cortar, daí você já retomou o raciocínio. Que o próximo episódio, quando ela voltar pro teatro, onde quer que esteja dentro da montagem, ela esteja assim. E Pra, tem que mostrar ela assim. pra mim, olha, sinceramente, nem precisa mostrar ela saindo da porcaria do hospital, Pra mim também não. tá? Mas Mas isso eu, tem que mostrar. e eu gostaria principalmente da mudança de tom, porque a gente só tem mais 2 episódios. Pois Se é. a Ellie continuar do mesmo jeito, principalmente agora que ela cruzou essa linha de violência, aí, cara, porra, queima o roteiro, sabe? Neil Druckmann se aposenta, vai tocar violão pras filhas, porque, pelo amor de Deus, sabe? E eu sinto que na série parece que esse momento foi mais impactante ainda pra Ellie. Porque no jogo, o momento de virada da Ellie é quando o Joel morre. Aqui parece. Aqui tem que ser aqui. Porque se não mudar o tom dela depois disso, nada mais vai mudar, sabe? Então essa cena ela tem que ser mostrada Sim. e a Bella tem que entregar mais que nunca, eu acho, nessa cena aqui. Não, e eu tenho certeza que ela entrega e, cara, é aquilo. Eu entendo que é uma adaptação, mas eu tive uma discussão até no Threads, você acompanhou um pouco disso. Mas, cara, o pessoal falando, nerdola chato, papapá, pipipopopó. Mas, cara, não é isso. Teve até gente que falou, é por isso que eu espero que o pessoal continue a série em vez do jogo. Porque quem não jogou tá gostando da série. Mas, cara, entendam, se não tivesse jogo, não teria porcaria da série. Se quer contar uma história diferente, inventa um outro personagem. Eu falei, por exemplo, é que nem Star Wars, O Despertar da Força. Pra mim, aquele final que a menina, que eu esqueci o nome agora, Rey, encontra Rey. o Luke, pra mim aquilo não é o Luke, cara. Aquilo não justifica o cara que, fez de tudo pra salvar o Darth Vader do lado negro, do nada, só porque o sobrinho dele teve um flerte com o lado negro da força, ele decidiu. Até porque o Luke flertou com o lado negro da força também, ele teve momentos ali. Então, sabe, pra mim isso é Luke mesmo nos últimos Jedi é um filme que você gosta, né? Se a gente for discutir isso, dá outro vídeo Não, mas sabe, tipo, pra mim é uma descaracterização do Luke Skywalker. É o Despertar da Força, Os Últimos Jedi e só a tem esses Ascensão do dois. Skywalker. Não, só tem esses dois. Então, mas sabe, tipo, eu não compro aquele look, tá ligado? Aquele look daquele jeito. Mas enfim, não vou... a gente grava um vídeo só sobre Star Wars, eu acho que pode ser interessante. Mas enfim, vamos voltar pra The Last of Us. Não, eu só ia terminar de falar isso mesmo, que essa vai ser provavelmente a cena mais importante agora da série. Sim. E tem que estar lá. Não, eu acho que deixar essa cena pro episódio 7 não dá, tem que ser no próximo já, sabe? Eu não sei exatamente como, porque a Dina tá machucada, né? Então a locomoção dela pra dar esse carinho aí na Ellie verdade. tá meio assim, mas... Eu acho que dessa maneira não vou adaptar. Não sei se o Tommy já vai aparecer no teatro, porque eles marcaram de se encontrar, não sei se é no teatro em si. Mas eu acho, tipo assim, a Bella... Eu falo Bella por conta da série, batendo na porta. Da mesma maneira, o pessoal, tipo... Sangue seu. Ela entrando daquele jeito meio perplexa, sabe? Tipo, anestesiada do que aconteceu. E, tipo, ela, às vezes, até voltando com o próprio cano que ela bateu. Não sei se ela jogaria no chão, se usaria de arma pra se encontrasse alguma coisa. Tipo, eu fiz ela falar. Essa é a fala dela, meio que adaptando. E sem ter essa questão de limpar, nem nada. Elas já estão limpas a série toda, nem tem por que querer limpar. É capaz dela voltar limpa, sabe? sem sangue, plena, tal. Não duvido, de verdade mesmo. Mas acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Não tem mais imagem? Acabou? Acabou. Mas é isso, cara. Acho que do geral foi um bom episódio, sim. Espero que agora a gente veja mais desse tom, assim, mais sério, mais agressivo, violento, que mesmo a série sendo 16 anos, eu espero. Pô, mostrou o cara tendo a barriga rasgada, velho. Pois é. Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, a série não é pra gente mais nova. Tá, mas mostrou o cara tendo a barriga rasgada. Não mostrou a estrela morrendo. Não mostrou a Até estrela agora. morrendo. Eu acho que não vai mostrar também.
Capaz que não. Até porque, né, tipo, maneira. Né? O infectado vai ser atrás dela, vão atirar, eles vão estar avançando com ela, vão atirar e acertar o cavalo. Só se for, porque outro contexto não tem. A Estrela ficou lá na loja de música, não? Eu não lembro onde a Estrela ficou. Pô, ela ficou lá na loja de música. Ah, então ela morreu de fome. Não, tava cheio de Esqueceram planta. dela, pô. Esqueceram do cavalo, cara. Não acredito que esqueceram do cavalo, velho. Ela aparece na quarta temporada, tá ligado? Ela A vingança de Estrela. Só que a gente só fica sabendo isso no final, né? Do porquê a Estrela matou a Dina, o JJ e o molequinho da Abby. Pô, velho, é verdade. Que mancada, velho. A gente dando boa importância pro cavalo, sério. Caguei pra Quem é cavalo. Estrela? Estrela. Ih. Ai, velho. Foi boa. A Estrela, tá ligado aquele meme da criança na piscina? Que é uma criança, pô, tipo... Não, é uma mãe levantando a criança, daí tem um outro negócio, tem tipo o esqueleto lá embaixo. A Estrela é o esqueleto. Sim, é a Estrela. É a Estrela, o Joe, aí a Abby com a Ellie. Sim, Ou a Dina e a Ellie. É tipo isso. perfeito. Ah, Brenão, mas é isso. Eu acho que o vídeo hoje ele fluiu bem bacana. Vai bater ao mesmo tempo. Deu 1h18 de vídeo. Assim, até agora. Que ótimo. É assim, eu acho que, cara, a gente tá fazendo uma review completa, não é um bagulho... A gente tá falando de jogo, a gente tá dando insight, tá fazendo paralelo. Faz parte, cara. Não é um... Vídeo rápido é... Principalmente nessa dinâmica 2 é muito difícil a gente ter um vídeo tão curto assim, né? Só se fosse muito sóbrio. Mas... Acho que foi bem... Ponto a ponto aí, nossas considerações, acho que ficou bem bacana. Gostei também. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, episódio 6 de The Last of Us. A gente vai também fazer. E o episódio final de The Last of Us também. Pra gente ver como é que eles vão finalizar essa segunda temporada, dando esse gancho pra terceira. Que a gente sabe que vai ter e a gente já imagina até como vai ser. Pois é. E é isso, galera. Valeu aí, João, por ter me chamado de novo. É isso, Brenão. Sempre Tamo bem-vindo aí. aí. Tamo junto. Vamos fazer o vídeo de Star Wars, então. Ah, vamos. Esse vai ser bom. Falou, mano. Falou.